Bom dia, galera aí do segundo ano. Continuando as aulas aí sobre equilíbrio químico, tá? Hoje a gente vai introduzir, aliás, é a parte mais importante que a gente vai ver sobre equilíbrio, que é na próxima aula aí, falando sobre pH e pOH, tá certo? São termos muito utilizados aí, com certeza vocês já ouviram falar nisso aí, que fala sobre potencial hidrogênio iônico, né, o pH, que é muito utilizado para você observar a força de uma solução onde tenha um ácido ou uma base, tá certo? A gente fala de pH, mas quando a gente fala em pH, a gente fala também de força de base, porque a gente pode medir a força de base de uma base pelo pH dela. Bom, mas isso a gente vai ver mais na frente. Queria que a gente entendesse aí a base disso tudo aí, que é o equilíbrio iônico, tá? Geralmente acontece em soluções aquosas. Aliás, a gente vai ver equilíbrio iônico em soluções aquosas e para ácidos e bases, tá certo? Já introduzindo aí nessa pegada aí sobre pH e pOH. Bom, uma coisa que vocês devem saber, tá? Os ácidos, que tem fórmula aqui, ó, que eu coloquei até de forma geral, os ácidos com uma forma geral HA, né? Porque o ácido vai ter sempre um hidrogênio na frente ligado com um grupo oxigenado ou não oxigenado, tá? Isso aí vocês viram no primeiro ano, tá? O ácido pode ser hidrácido quando ele não tem oxigênio, pode ser oxiácido quando ele tem oxigênio, tá certo? Mas eu coloquei de uma forma geral aqui, ó, o ácido com forma HA, tá certo? Hidrogênio, que é a parte mais importante do ácido, que vai dissociar quando você joga em água, tá certo? Ligado a um grupo, que eu chamei de água. Eles vão se ionizar. O ácido sempre se ioniza, tá certo? A molécula da água vai pegar a molécula do ácido e vai dividir a molécula do ácido, vai ionizar, vai arrancar o hidrogênio da molécula do ácido, tá? Através de um fenômeno chamado solvatação, onde a molécula do ácido, da água, cerca a molécula, o hidrogênio do ácido e retira, separa, tá? Dando origem a um íon. Por isso que a gente fala que é um equilíbrio iônico, porque essa reação de equilíbrio vão formar íons, tá certo? Positivo e negativo. Então, toda vez que você joga um ácido dentro d'água, tá? Um ácido em água, ele vai dar origem a um íon chamado íon hidrônio, que é o H3O+, ou simplesmente H+, tá? Por quê? Olha só, numa reação mais completa, tá? A gente fala H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio, tá? Mas uma reação mais simplificada, a gente pode falar em H+, tá certo? A gente chama esse íon também de água protizada, tá certo? Ou próton hidratado também pode ser chamado, quando vocês ouvirem esses termos também, é o H3O+, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, duas formas de você representar essa reação. Aqui, ó, o HA em água, tá? Ó, separando, ó, H+ e A-, tá certo? E a reação com a água participando da reação, ó. Ela vai arrancar esse hidrogênio, vai arrancar o hidrogênio vai se juntar ao H2O, formando H3O, tá certo? Só que ele é mais porque o hidrogênio sai sem o seu elétron, sai como próton mesmo, por isso que ele fica mais, e o A-, tá certo? Então, forma mais completa, forma mais simplificada de você representar a ionização da molécula do ácido, tá certo? Nas bases, mesma coisa, tá? Você pode jogar a base dentro d'água, tá?
toda vez que a gente quiser medir a força de um ácido ou de uma base, a gente tem que jogar ela dentro d'água e ver como é que ela se comporta, tá? Se o ácido e a base se dissociar bem, né, se ionizar bem, vão ser ácidos e bases fortes. Se não, vão ser ácidos e bases fracas. Grande maioria dos ácidos das bases são fracos, tá? Mas existem grupos de ácidos e bases que têm força. Força suficiente até para queimar a nossa pele se tiver contato com a nossa pele, tá certo? Mas geralmente a gente tem ácidos e bases fortes, tá certo? A gente usa até soluções de ácidos aí para quando a gente está com conjuntivite, por exemplo, para pingar no olho, né? Água boricada é a água boricada que a gente usa, né? Aí em geral para tratar conjuntivite, doença aí que aparece muito no verão aí, né? Você pinga um ácido dentro do olho, quer dizer, para realmente agir sobre esse germe, não sei se é bactéria, se é vírus, mas para acidificar o meio e fazer com que haja um tratamento aí, né? Então existem ácidos, como eu estou falando para vocês, que vocês podem até pingar no olho, né? Mas existem ácidos que se você colocar na pele vai queimar a tua pele. Queimadura feia mesmo, desidratação severa, tá certo? Mas a gente vai trabalhar com ácidos e bases fracos, tá certo? Tá lá, a base, ó, na presença de água, tá, também sofre, só que aqui é uma dissociação, tá certo? Dissocia, com a separação da molécula aqui, ó. Tá? Eu representei a base por um metal ligado a hidroxilas, o número de hidroxilas igual ao nóxido do metal, e ó, ela dissocia formando, né, dando origem ao íon hidroxila. Ácido gera hidrônio, né, e base gera hidroxila, tá certo? Então, dado importante ali, ó, em água, ácido ioniza-se e base dissocia-se, tá certo? Bom, falar sobre uma constante importante, que é o grau de ionização. Quanto das moléculas de ácido e base, quando você joga dentro d'água, quantas delas se ionizam, tá certo? Quantos mais se ionizar, mais forte será o ácido. Então, por exemplo, como é que se calcula o grau de ionização? Ou o grau de dissociação também, depende do que você está trabalhando no ácido e base. Esses termos vão se confundir muito, tá? Ionização e dissociação, mas é bom que você saiba que o ácido ioniza e a base dissocia, tá certo? Se a gente coloca, então, o grau de ionização você calcula o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas totais, tá certo? Então, se colocarmos 100 moléculas de ácido e 50, ou de base, tá? E 50 delas ionizarem em água, o grau de dissociação vai ser 50%, tá? Um dado importante, ácidos e bases fortes têm grau de dissociação próximo de 100%, tá? A gente considera que quando você bota um ácido, N moléculas de ácido dentro d'água, se esse ácido ou essa base forem fortes, todas vão se dissociar, quer dizer, 100% de dissociação, tá? Mas a gente, como falei para vocês, né? Vai trabalhar mais com ácidos e bases fracas, tá? Bom, e uma outra constante muito importante é a constante de ionização dos ácidos e das bases, tá? Aqui, onde você vai medir a basicidade e a acidez, né? A força, a acidez vamos entender como força dos ácidos e basicidade como força das bases. A gente vai medir essas forças através dos Ks, né? Que são as constantes de equilíbrio para o ácido e para a base, ó. Então eu coloquei aqui de forma geral a equação, né, de dissociação do ácido, ó, HA, então H+, A-, tá? Do ácido, a constante de equilíbrio. Para esse equilíbrio, ó, do ácido, que eu chamei de Ka, que vai medir a acidez, vai ser como? Vou calcular como? Lembra? Constante de equilíbrio, concentração dos produtos, concentração molar dos produtos. Lembra que esses termos em colchetes são as concentrações molares, né? De HA mais e A menos, dividido pela concentração de HA, tá certo? Veja o seguinte, quanto mais dissociar, maior vai ser a concentração de H+, ou seja, maior vai ser o Ka, tá certo? E também, ó, para a base, metal
com o OH se separa, ó, metal do OH, o Kb, né, constante de equilíbrio para a base, a basicidade, vai ser concentração do metal, concentração do hidroxila, concentração de molares, né, dividido pela concentração inicial. Tá? Bom, coisa importante que eu escrevi ali, ó. Quanto maior o Ka ou o Kb, maior será a força do ácido da base, tá certo? E, consequentemente, mais ionizável, né, ou dissociável eles serão. Tá? Então, quanto maior Ka e Kb, ó, quanto maior Ka e Kb, tá? Maior a força, maior o grau de dissociação, tá certo? Bom, na apostila vocês vão ver vários exemplos aí, tá? Não deixa de pegar a apostila e abrir a apostila e ver os exemplos que estão sendo dados, tá certo? Os exercícios, mas basicamente o equilíbrio iônico é isso aí. Tem uma regra na apostila que fala sobre o grau, uma forma de diluição de Ostwald, mas não achei interessante perder tempo com isso, mesmo porque a gente não tem tanto tempo assim para apresentar isso, mesmo porque é uma fórmula restrita que só vale para dissociação de ácido com um hidrogênio ionizado só. Eu prefiro fazer a aplicação, aquela aplicação ali, ó, no quarto quadrinho ali no meu quadro, a aplicação através da tabela de equilíbrio, tá certo? Que aí você aprende e faz qualquer tipo de exercício sobre isso aí. Então, basicamente, os exercícios sobre equilíbrio iônico, tá? Constante de acidez, constante de basicidade, a gente vai resolver dessa forma, fazendo essa tabelinha aí, gente, tá? Tabela de equilíbrio. Então, eu botei um exemplo bem simples aí para você se familiarizar. Mas você vai ter que treinar isso aí, não tem jeito, tá? Então, por exemplo, ó, um ácido de fórmula H2A, fiz até questão de botar aqui um ácido diprótico, né? Quer dizer, tem dois hidrogênios ionizáveis, H2A, com concentração inicial de 0,1 mol por litro, tá? E constante de acidez, Ka 3,2 vezes 10⁻⁴, certo? Calcule a concentração de íons H+, no equilíbrio, certo? Então, no início você vai ter a concentração molar desse ácido igual a 0,1 mol, né? Molar, 0,1 molar no início, certo? Você ainda não jogou esse ácido dentro d'água. Você ainda não jogou esse ácido dentro d'água, tá certo? Você tem ele, né, no recipiente, então a concentração inicial dele vai ser 0,1. Aí você foi e colocou ele dentro d'água, tá certo? Colocou ele dentro d'água, o que vai acontecer? Colocou ele dentro d'água, o que vai acontecer? Então no início você tem só o ácido, tá? Nada de hidrogênio, nada de A-. Quando você joga ele dentro d'água, ele começa a dissociar, né? E aí esse começa a ir e voltar. Então digamos que X moléculas desse ácido reaja formando o quê? Ué, aqui não são dois? Lembra que, ó, aqui a proporção é de 1 para 2 para 1. Então, se X moléculas ionizaram, 2X moléculas formou de H+, e X moléculas de A-, tá certo? Então, o que reagiu foi isso, tá? Para formar um equilíbrio. Aí cheguei no equilíbrio, estou no final. Quanto que eu tenho do H2A? Ué, o 0,1 que eu tinha no início, menos o X que se dissociou. O 0,1 que eu tinha no início, menos o X que dissociou. Quanto que eu tenho de H+? O 2X que foi formado, e quanto que eu tenho de A-? O X que foi formado. Então, a constante de equilíbrio, para mim nesse caso, vai ser o H+ elevado ao quadrado, ó, lembra, ó, tá aqui, elevado ao quadrado, concentração de A- elevado a 1. E a concentração de HA? H2A, né? Eu esqueci do H2A. Bom, qual a concentração do H no equilíbrio? 2x. Então, 2x elevado ao quadrado. Tá? Qual a concentração do A- no equilíbrio? X. E qual a concentração do H2A no equilíbrio? 0,1 menos x. Agora, e aí eu fiquei com 2x elevado ao quadrado? 4x ao quadrado vezes x, 4x ao cubo. Agora, olha o detalhe.
como o ácido é fraco, por que eu sei que esse ácido é fraco? Aliás, ele é muito fraco por causa da constante de equilíbrio dele, ó. 10 a menos 4. O ácido é fraco porque a constante de equilíbrio dele é fraca. Ó, aquilo que eu falei aqui, ó. Se o Ka é forte, se é grande, a força é grande, o grau de associação é alto. 10 a menos 4, gente, é coisa aí 0,0001, né? 3,2 vezes 10 a menos 4. Então, como o ácido é fraco, ele vai dissociar um pouco. Se ele vai se dissociar pouco, ó, esse X aqui é muito baixinho com relação a 0,1. Então, a gente vai considerar 0,1 menos X como se fosse 0,1. Tá? Que a gente depois vai ver que o X, ó, calculando o X, realmente ele é muito fraco, ele é muito pequeno. Tá? E aí vamos considerar isso, aí eu fico com 4x ao cubo, tá? Dividido por 0,1, porque eu considerei que isso aqui, ó, vai valer só 0,1, porque eu aproximei, ó. E aí eu tenho que x ao cubo é 8 vezes 10 a menos 6, x é igual a 2 vezes 10 a menos 2, ou seja, 0,02. Como eu tenho que a concentração do H+, ó, no equilíbrio, a concentração do H+ no equilíbrio é 2x, então a concentração molar de H+ no equilíbrio é 0,04, tá? 2 vezes x, e o x sendo 0,02. Tá? Galera, não tem jeito, tem que... não é uma coisa simples, essa parte da matéria aí é mais complicada com relação a entender isso aí, a fazer cálculos, tá certo? Mas não tem jeito, tem que olhar a apostila, tem que ler a apostila, ver os exemplos, tem vários exercícios resolvidos na apostila, tá certo? Vamos fazer esses exercícios aí, qualquer dúvida vocês coloquem lá no grupo lá, tá? Fique com Deus.